Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre a NR10, Instalações e Serviços em Eletricidades. Eu vou falar nessa aula sobre as principais características dessa norma. A NR10 tem por objetivos estabelecer requisitos e condições mínimas para a implementação de sistemas preventivos e medidas de controle que resguardem a segurança e saúde de trabalhadores que interajam direta ou indiretamente com serviços em eletricidade, instalações elétricas e ou em suas proximidades. Aplica-se às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo de energia elétrica. Inclui as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Observa-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. As empresas, elas estão obrigadas a manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Esses esquemas, eles mostram como que se dá a rede elétrica dentro da organização. Se vocês quiserem ver um exemplo disso, eu disponibilizei lá nos materiais auxiliares dessa disciplina. Em caso de estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW, deve ser constituído e mantido o prontuário de instalações elétricas, contendo todas as informações pertinentes às instalações elétricas e aos trabalhadores. Informes tais como medidas de prevenção coletiva e individual, especificação de equipamentos e ferramentas disponíveis também devem estar contidos nesse prontuário. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a CNR, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança, que seria a isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio do religamento automático. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desta, deve atender às normas internacionais vigentes. Como medidas de proteção individual, temos que as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo contemplar a condutibilidade, inflamabilidade e influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Segurança em projetos. O projeto deve estar sempre atualizado e acessível às partes componentes, com um memorial descritivo contendo todas as informações pertinentes às instalações elétricas. Além disso, devem ser contemplados dispositivos de desligamento de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, incluindo, quando possível, os de ação simultânea. Tratando-se das atividades de construção e manutenção, os espaços de segurança devem ser considerados, assim como o que diz respeito ao aspecto ergonômico e aos demais dispositivos da ANR de saúde e segurança do trabalho. Como que se dá a segurança na construção, montagem, operação e manutenção de redes elétricas? Então, as instalações elétricas, elas devem ser construídas, montadas, operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores e dos usuários e serem supervisionadas por profissional autorizado. Nos trabalhos e nas atividades referidas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle dos riscos adicionais,
especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se a sinalização de segurança. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas. As instalações elétricas devem ser mantidas em condições seguras de funcionamento e seus sistemas de proteção devem ser inspecionados e controlados periodicamente, de acordo com as regulamentações existentes e definições de projetos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a segurança em instalações elétricas desenergizadas. Então, somente serão consideradas desenergizadas as instalações elétricas liberadas para trabalho, mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência abaixo. Então, isso daqui é uma coisa que vocês precisam saber, essa sequência para considerar uma instalação desenergizada. Então, a primeira coisa que tem que se fazer é o seccionamento, que seria desligar completamente um dispositivo ou um circuito elétrico. Logo após, deve-se impedir a reenergização. Depois deve verificar a constatação da ausência de tensão. Então, deve ser medida a tensão para verificar que realmente ela está ausente. Depois disso, deve-se instalar o aterramento temporário com equipotencialização dos condutores de circuito, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada e instalação da sinalização de impedimento de reenergização. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimentos abaixo. Então, esses procedimentos para reenergizar também vocês devem ter conhecimento, que seria, primeira coisa, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos, retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização, remoção do aterramento temporário, da equipotencialização e das proteções adicionais que foram feitas, remoção da sinalização de impedimento de reenergização, destravamento se houver e a religação dos dispositivos de seccionamento. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts em corrente alternada ou superior a 120 volts em corrente contínua somente poderão ser realizadas por trabalhadores habilitados, qualificados, capacitados e autorizados. Na sequência, nós vamos falar o que seriam esses tipos de trabalhadores. As operações elementares, como ligar e desligar circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer pessoa, desde que ela não tenha advertência para isso. Os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão, que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zonas controladas e de risco, conforme o anexo 1 desta NR, devem atender ao disposto no item habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores desta norma. Os trabalhadores de que trata o item anterior devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência e suas proximidades com currículo mínimo, carga horária e demais determinações estabelecidas no anexo 2 dessa norma.
No material de apoio contém-se essa norma, onde vocês podem observar o conteúdo desses anexos 1 e desses anexo 2. E também tem um link onde vocês podem verificar o que seria esse sistema elétrico de potência e como que se dá esse tipo de treinamento. Os serviços e instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no sistema elétrico de potência, não podem ser realizados individualmente.